Bom dia, turma! Vamos começar mais uma aulinha hoje de Psicologia Histórica Cultural. Hoje temos duas professoras convidadas que vão ajudar a gente a trabalhar o tema de trabalho, neoliberalismo e o que isso tem a ver com a Psicologia Histórica Cultural, que é a subjetividade. A subjetividade para a Psicologia Histórica Cultural é construída nas relações sociais e o trabalho do ser humano é parte constituinte da sua subjetividade e personalidade, na medida em que o sujeito ele internaliza o trabalho social, o modo de pensar e de agir de sua sociedade. Vamos começar agora a adentrar o assunto da aula de hoje, como eu disse. Trabalho, neoliberalismo e a psicologia histórico-cultural. Tinha os textos da aula de hoje, não é mesmo? Não sei se todo mundo leu. Precisamos então conceituar o que é trabalho para Marx. Marx entende que o trabalho é um processo entre o homem e a natureza. Em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla o seu metabolismo com a natureza. No capítulo 5 do Capital, texto da aula de hoje, Marx inicia a discussão sobre o processo de trabalho, afirmando que a utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. Esse processo, a atividade que o homem efetua mediante o meio de trabalho, é uma transformação do objeto de trabalho, pretendida desde o princípio. O processo, ele extingue-se no próprio produto. Seu produto é o valor de uso. Uma matéria, então, natural, adaptada às necessidades humanas, mediante a transformação da forma. Assim, o trabalho se uniu com o objetivo. Eu vou começar minha fala, então, linkando também com o que ela falou, né, a importância do trabalho para a subjetivação do mundo para os sujeitos trabalhadores. E é válido que a gente se pergunte qual que é a atual forma das manifestações do trabalho, né? A gente pode entender, pelo menos eu entendo, que não tem como falar de trabalho sem falar atualmente do neoliberalismo. O neoliberalismo é um conceito político-econômico que surgiu no famoso Tratado de Washington, não sei quantos vocês lembram, no ensino médio, e foi aplicado a partir dos anos 70, 80, e principalmente em países periféricos, pobres de terceiro mundo. Ele foi pensado por pensadores liberais como Hayek, os Chicago Boys e a própria CIA. O objetivo do neoliberalismo é aumentar o protagonismo mesmo da iniciativa privada e diminuir a potência do Estado e das suas intervenções, tanto na política quanto na economia, e direciona as relações sociais para que elas se deem de acordo com as regras do mercado. Então o Estado não pode interferir, no caso, no natural desenvolvimento do mercado, né? Independente da ação dos homens organizados, das representatividades estatais, coletivos, sindicatos, o objetivo do neoliberalismo realmente é o protagonismo da iniciativa privada. Esse modelo dá a falsa esperança para a classe trabalhadora de que cada indivíduo conseguiria chegar a uma riqueza, a como se fosse subir de classe, assim, né? Por esforço próprio, né? Como se fosse o maior esforço individual vai te levar ao sucesso, o menor esforço individual ao fracasso. A ótica neoliberal coloca nos indivíduos a responsabilidade sobre seu próprio ser, sua felicidade, seu sucesso. Qualquer coisa que ele queira alcançar, a responsabilidade é dele.
Aí o ganho pessoal acaba sendo o motivador principal dos indivíduos trabalhadores. Acontece no neoliberalismo um fenômeno chamado dessubjetivação de classe, na qual o trabalhador ele não vê no seu par, em outro trabalhador, um coletivo. Ele vê uma competição. E isso faz com que esse indivíduo não consiga coletivizar e socializar os seus problemas. Ele individualiza toda essa responsabilidade, o que causa milhões de formas de adoecimento psíquico. E assim que se estabelece a ideia da meritocracia, né? Tu vai ter o teu concorrente, tu tem que ser melhor que ele, tu vai se individualizando e vai ficando cada vez mais solitário. Bom, então a gente agora vai entender alguns conceitos que são disseminados pelo neoliberalismo e, consequentemente, influenciam na subjetividade da classe trabalhadora. Bom, para a gente entender isso, a gente tem que entender que o funcionamento da sociedade capitalista depende da posse exclusiva da propriedade privada, da qual alguns possuem e outros não. Os que não possuem são a grande massa da sociedade, que tem que então vender sua força de trabalho para essa parte da sociedade que detém os meios de produção. Dessa forma, como é que a Patrícia falou, o homem consegue produzir sua existência, né, por meio do trabalho. Aí, para um contexto mais atual, no neoliberalismo, essa segregação aparece de forma explícita quando no discurso meritocrático legitima que um tem acesso a direitos e outros não, como saúde, educação, que muitas vezes são garantidos apenas pela iniciativa privada, ou seja, está sujeito às leis de mercado, e os que não conseguem acesso a esse direito são culpabilizados por isso. Então a gente percebe que a culpabilização é uma função da subjetividade capitalista. A raiz das ferramentas do capitalismo para a culpabilização consiste em propor sempre uma imagem de referência a partir do qual colocam-se questões individualizantes. Dessa forma, o sujeito é individualmente responsável tanto pelo seu sucesso quanto pelo seu fracasso. Assim, ele não consegue transcender essas questões de um nível individual para o nível coletivo, porque a gente percebe que na estrutura do capitalismo, essa segregação, ela não é uma questão individual, é uma questão que afeta todos aqueles que não possuem a propriedade privada. Então, por meio do conceito da meritocracia, eles ficam culpabilizados por essa situação que é coletiva e não conseguem, então, transcender essas questões. Bom, então, para a gente conseguir linkar melhor os pontos que foram colocados, a gente precisa entender que tem uma segregação tanto do trabalhador dos seus meios de produção, quanto do próprio produto do trabalho, já causando o conceito de segregação que gera a meritocracia, em que o indivíduo é responsável tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso. Então, dessa forma, os seus companheiros de classe não são vistos como seus companheiros de classe, e sim como um concorrente. Eu acho que depois dessa aula a gente pode concluir que a gente não tem como analisar os indivíduos, os sujeitos e suas subjetividades sem analisar o amplo contexto econômico que a gente vive, né? O nosso contexto econômico é o neoliberalismo e todas as consequências do neoliberalismo, como a própria meritocracia, que põe no sujeito o peso e a responsabilidade do seu sucesso, do seu fracasso, põe o sujeito trabalhador contra o outro sujeito trabalhador numa competição, gerando tanto a subjetivação de classe quanto a própria culpabilização, né, do sujeito pelo seu fracasso mesmo, e tem como que tipo, imobiliza o sujeito e ele não fica capacitado para ver as reais condições, as condições concretas e estruturais que são realmente a origem, né, dessa desigualdade, para que ele possa realmente construir soluções coletivas, né, em que ele vê que ele e o outro trabalhador estão na mesma situação, né. Então isso gera todo esse contexto que eu falei, tanto da subjetivação de classe quanto da meritocracia, gera no sujeito um sofrimento psíquico muito grande, por ele ter que lidar de forma muito solitária com todo esse peso de manter a vida, né? E normalmente não é manter a sua vida, é manter a sua vida, a vida de sua família. Isso gera muito sofrimento psíquico, e o que a gente quer apresentar é uma análise que realmente possa potencializar essas análises que
que realmente assim elucidem as contradições reais, né, da classe trabalhadora. Bom, então, como a gente entendeu aqui mais ou menos como é que funciona, de que forma o trabalho constitui a subjetividade humana, na próxima aula a gente vai ver de que forma Vygotsky trabalha de fato o conceito de subjetividade humana. Aí a gente vai tentar elucidar de uma maneira mais incisiva de que forma a sociedade inevitavelmente constitui as subjetividades humanas. Tá certo?